Durante todo esse mês de maio, nós estamos falando sobre o tema Proteja sua casa das trevas espirituais. Hoje à noite, vamos encerrar essa série, Protegendo sua casa das trevas espirituais. E o tema de hoje é chaves para proteção espiritual. Você pode repetir comigo? Chaves para proteção espiritual. Vamos de novo? Chaves para proteção espiritual. Essa semana a Veima me ligou, eu estava aqui no escritório. Ela disse: amor, eu estou numa reunião aqui na prefeitura, mas eu preciso ir no mercado, então eu preciso que você vá lá e leve o carro e o dinheiro. Tá bom. Então eu saí daqui e fui, marcamos lá lugar para nos encontrarmos. Quando eu cheguei lá em frente ao supermercado, estacionei o carro, logo eu vi a moto. A bicha estava parada do outro lado da rua e havia um negocinho vermelho em cima do banco. Eu pensei: o que será aquilo? E aí desci do carro, fechei a porta e fui lá. Quando eu atentei, era a chave da moto que estava em cima do banco da moto. Eu pensei: olha, como Deus é bom, Deus nos guarda. Mas com aquela chave na mão, a pessoa simplesmente poderia montar na moto, dar a partida e ir embora, não é? Porque uma chave serve para dar proteção. Quando você chega em casa e fecha a porta da sua casa e tranca a porta da sua casa e você tira a chave, está dizendo: agora a minha casa está protegida. Não absolutamente, mas é para estar protegida. Eu sei de gente que tranca a porta da sala, tranca do corredor, tranca do quarto e ainda tranca a janela com cadeado. Isso é medo, irmãos. E um monte de chave para depois abrir, né? Aí perde a chave e não sabe como sair de casa. Mas uma chave serve para gerar proteção. Hoje à noite, eu quero que você entenda comigo que Deus proveu para minha casa, para minha família, para sua casa e para sua família, algumas chaves para nos dar proteção espiritual. Porque nós temos visto ao longo dessas semanas que trevas espirituais são uma verdade absoluta. Elas são reais. Sim ou não, irmãos? Trevas espirituais são reais. Eu já disse, vou repetir aqui mais uma vez, a ideia do tema não é minha, é de um norte-americano chamado Chuck Deere. E ele escreveu um livro chamado Protegendo Sua Casa das Trevas Espirituais. E no Brasil, o Ministério Propósitos pegou o livro, desenvolveu o tema, então preparou uma série de reflexões baseado nesse tema. E eu estou só aplicando aqui a nossa vida, ao nosso contexto, a nossa realidade, esse conceito, como é importante protegermos a nossa casa das trevas espirituais. Durante essas semanas, foram dois dos meus maiores propósitos. Eu preguei na primeira vez, segunda semana Veima pregou, depois terceira, e hoje eu estou pregando. E o nosso propósito nessas semanas, nesse mês de maio, tem sido, primeiro, quebrar a sua incredulidade. Ajudar você a entender que trevas espirituais são uma realidade. Você precisa entender isso. Sabe por quê, querido? Não é possível que a gente continue achando que as coisas que nos acontecem são naturais. Não é possível que a gente continue entendendo que o nosso filho rebelde sai de casa, foge de casa, com o coração rebelde, odiando pai e mãe, e que isso seja um negócio da juventude. Não é. É um negócio espiritual. Não é possível que a gente continue achando que a gente passa anos após ano, brigando dentro de casa, achando o casamento uma droga, dizendo que a nossa casa é um inferno, e achando que é assim mesmo. Toda família tem problema. Não. Isso são espíritos malignos tentando destruir a nossa família. Mas a Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Então, se a minha casa e a sua casa está sujeita aos ataques das trevas espirituais, nós estamos aqui essas semanas dizendo: eu creio que em Jesus eu e a minha casa venceremos as trevas espirituais. É a nossa declaração. Segundo propósito, então, primeiro entenda, você precisa quebrar essa incredulidade. Não, pastor, esse negócio de diabo não existe, esse negócio de espírito maligno não existe. Isso aí foi invenção de algum pastor para botar medo no povo.
Você está enganado, filho. Enganadíssimo. Jesus foi tentado pelo diabo. Ele expulsou milhões de espíritos malignos de milhares de pessoas. É uma realidade. O segundo propósito é quebrar a nossa apatia. Sabe por que o diabo muitas vezes usa uma arma chamada apatia para nos manter presos? A gente diz assim: não, é verdade, pastor, isso é um negócio do capeta mesmo. Só pode ser o capeta tentando destruir a minha casa. Mas eu já fiz de quase tudo e não adianta, é assim mesmo. A gente vai tocando a vida aí até onde der, vamos empurrando para ver o que vai ser. Quem sabe esses meninos cresçam um dia e amadureçam e se mudem de postura, mudem de caráter. E a gente está aqui para entender. Não, querido, não. A gente precisa reagir a esses espíritos malignos contra a nossa casa. É tomar uma postura, uma posição. E meu desafio para você hoje à noite é que você saia daqui com uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? E eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está em Josué, capítulo 24. Os 2 versos estão na projeção aí, então eu quero que você leia comigo. O texto é bastante extenso, Josué capítulo 24, verso 14, verso 22. Mas eu resumi numa frase só o que Josué estava desafiando o povo. Vamos ver comigo? Josué 24, versículo 22. Vamos juntos? Escolhei hoje a quem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Josué estava caminhando com o povo para a terra de Canaã, terra prometida. E quando eles atravessam o rio Jordão, Josué diz: gente, chegou a hora de tomar uma decisão. Vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Primeiro, porque não é possível servir a Deus e servir aos deuses deste tempo. Então escolham hoje a quem vocês vão servir: ou aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, ou ao Deus soberano que tem nos sustentado até aqui. Mas ele completa dizendo: porém, eu e a minha casa já tomamos uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo verso se encontra em Provérbios, capítulo 24, o verso 3. Vamos ler comigo? Juntos, vamos lá? Com sabedoria se constrói a casa. Amém. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Significa dizer o seguinte: a gente constrói uma casa com sabedoria, mas quando a gente tem discernimento espiritual, essa casa se consolida, isto é, ela é fortificada. Por isso, nosso desafio ao longo dessas 4 semanas, tem sido ajudar você a compreender quais são os princípios de Deus para a gente ter uma casa protegida das trevas espirituais. Na primeira semana, o tema foi: vença a incredulidade. Na segunda semana, nós falamos sobre discernimento. Tenha discernimento, haja com discernimento, pense com discernimento espiritual. Hoje, chaves para a proteção espiritual da sua casa. Vamos à primeira chave. Como você já está acostumado, se você nos visita hoje à noite, está conosco, a gente tem ali na projeção os temas principais da reflexão, da mensagem. A gente lê numa voz bem firme cada item para a gente guardar. A gente repete para facilitar o nosso aprendizado. Então vamos juntos? Qual é a primeira chave? Não seja ingênuo diante das trevas espirituais. Vamos de novo? Não seja ingênuo diante das trevas espirituais. A Bíblia vai nos dizer em 1 João capítulo 5, verso 19. Leia comigo, vamos lá? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Querido, preste atenção. O mundo jaz no maligno, isso é, está dominado por trevas espirituais. E para que a gente vença, é preciso não ser ingênuo diante das trevas espirituais. É preciso que você compreenda isso como verdade. O diabo usa algumas estratégias para nos vencer. Incredulidade, eu já falei. Apatia, paralisia, já falei. Acomodação. Às vezes as pessoas, por falta de discernimento, acham que o diabo não existe. Outros, também por falta de discernimento, acham que tudo é o diabo. Não é assim. A gente precisa ter discernimento, sabedoria.
É preciso olhar com olhos espirituais. O camarada sai de casa de manhã para fazer uma viagem de 500 quilômetros. E ele não vai no posto para ver se o carro tem óleo, se tem água no radiador, se o estepe está cheio. Ele pega aquele carro e faz uma oração: Senhor, vou na tua paz. Anda 100 quilômetros, o motor funde. Aí ele sai do carro nervoso. Só pode ser o capeta querendo que eu não faça viagem. Você precisa ter visto o óleo primeiro, filho. Óleo, água no radiador, essas coisas fazem parte da minha realidade, da sua realidade como motoristas, não é? Então a gente precisa cuidar. A gente é irresponsável com algumas áreas da nossa vida e depois não adianta jogar a culpa no capeta. Mas olha só, discernimento a saber que nem tudo é obra do maligno, mas muita coisa é obra do maligno. Isso é discernimento. Então não seja ingênuo. Agora preste atenção. Há uma outra coisa que o diabo faz muito, e faz muito aqui no nosso meio, aqui entre nós, com gente como eu e você, que estamos todo domingo aqui no culto para reabastecer nossas energias. Uma das armas do diabo, para que a gente se torne ingênuo, é um negócio chamado cinismo. Sabe como é que funciona o cinismo espiritual? É assim: o pastor, ou a pastora, ou alguém prega a mensagem no domingo, e aquela mensagem fala com você, e você diz: não, Senhor, agora vai ser diferente. Aí na hora do apelo você vem para cá, e mergulha aqui nesse chão, e ajoelha, e diz: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí você chora, 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 chora e chora. Aí quando sai daqui, na segunda-feira, já esqueceu de tudo, começa tudo de novo, o mesmo processo. Não, eu vou só hoje, só amanhã, só mais essa vez, depois eu paro. Aí no domingo seguinte, vem aqui de novo: Senhor, eu sou tão pecador, eu quero mudar. E aí você se torna um cínico quando esse negócio começa a se repetir na sua vida toda semana. Ouça, isso é uma estratégia do diabo para manter você longe de uma mudança real de vida. Longe de uma mudança real de vida. Porque quando a gente age assim, a gente deixa o nosso coração: não, fim de semana eu vou lá, eu me consagro ao Senhor. Aí você vem aqui, e como diria um locutor de futebol, você me consagra, né? E aí volta de novo para a mesma atitude, para a mesma coisa. Cuidado, não seja ingênuo, porque trevas espirituais são uma realidade tentando destruir a nossa casa, a nossa família. João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão veio para, quem sabe, matar, roubar e destruir. Para que ele veio? Matar, roubar e destruir. Mas aí ele completa, amém, glória a Deus. Ele completa e diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Vamos à segunda chave? Qual é a segunda chave? Leia comigo. Analise sua vida e os relacionamentos em sua família. Analise a sua vida e os relacionamentos em sua família. Família é sinônimo de relacionamento. Sim ou não, pessoal? Claro que sim. Porque não existe família sem relacionamento. Eles podem estar capengas, podem estar ruins, mas é imprescindível que uma família tenha relacionamentos. E a Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, vamos ver juntos? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aleluia. Uma conversão horizontal. Coração de um pai que se converte ao coração do seu filho, coração do filho que se converte ao coração do seu pai, é o coração do marido que se converte ao coração da sua esposa, é o coração da esposa que se converte ao coração do seu marido. Isso é relacionamento. Eu queria lhe perguntar, querido, hoje à noite, como é que estão os seus relacionamentos em casa? De 0 a 10, que nota você daria para os relacionamentos na sua casa? Vamos pegar só o relacionamento marido e esposa. Você e sua esposa, ou você e o seu marido.
Como é que está o relacionamento de vocês dois? Alguns de nós vivemos numa mesma casa, com o mesmo relacionamento que a gente tem com o colega de futebol. Sabe como é que é o meu relacionamento com os meus colegas de futebol? Eu chego lá no futebol e falo, e aí, brother, beleza, cara? E fala, beleza, pastor. E aí, tá, acabou. Aí mais um pouquinho e tal. E aí, será que chove? Aí, vai chover mesmo. Tá, acabou de novo. Pô, toca a bola para mim, quem fazer o gol? Ah, está na próxima. Acabou de novo. É só isso. Coisas superficiais. Coisas superficiais. Infelizmente, tem gente que desenvolve relacionamento mais íntimo fora de casa do que dentro de casa. Está errado. Os nossos relacionamentos mais íntimos têm que ser dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Por isso, eu desafio você hoje a pensar, como é que estão os seus relacionamentos lá na sua casa? Você está cuidando do seu casamento? Está acompanhando os seus filhos? Está sabendo por onde andam esses meninos e meninas? Você pergunta onde foram? Com quem estiveram? Você se importa com isso? É bom se importar. Você caminha com esse filho seu, essa filha? Você mantém uma liderança firme em casa? Como é que andam os relacionamentos na sua casa? Agora vai ficar pesado. Como diria o pastor Antônio Marcos, agora a chapa vai esquentar. Quantos aqui vivem numa casa com irmãos ou irmãs? Levanta a mão, por favor. Mantenha sua mão levantada. Você vive na sua casa, tem você, seu irmão, sua irmã, ou mais de um irmão ou irmã. Muito obrigado, pode abaixar. Então agora eu pergunto para você, como é que está o seu relacionamento com os seus irmãos? Sabe o que eu fico triste, galera? É assim, eu vejo isso acontecer muito. É assim, o meu sapato, que aliás estou estreando ele, é novo, bonitão, o meu sapato é meu sapato. E aí eu engraxo o meu sapato, eu cuido do meu sapato. E aí o meu irmão diz assim, ô Zé, me empresta seu sapato para mim ir no casamento amanhã. Não, meu sapato não. Não encosta nele. Mas aí aquele seu colega de futebol, eu estou precisando de um sapato, cara, para ir numa festinha de uma amiga minha. Você empresta? Não, pega lá em casa meu sapato. Pode pegar. Vou até engraxar para você. Acontece? Sim ou não, pessoal? Eu falei, a chapa vai esquentar. Agora, isso está certo, irmãos? Claro que não. Porque os meus melhores relacionamentos é as pessoas que realmente me amam e que relacionam comigo todo dia, que estão na minha casa. É essa gente que merece a minha atenção, o meu apoio, o meu amor, as minhas coisas, eles podem usar. Na minha casa, eu sou 2 anos mais novo que o meu irmão mais velho. E meu irmão mais novo do que eu é 5 anos mais novo do que eu. É isso, meu bem? Acertei. Firme hoje. Então, a minha mãe fazia o que toda mãe faz. Você pensa que é só a minha mãe que fazia isso? Toda mãe faz isso. O que sobra do mais velho, passa para o mais novo. Não é assim? E assim vai, irmãos. É uma bênção isso, né? Aquela camisetinha daquele garoto, aquele tênis que estava novinho, dá para o mais novo e deixa aí. Não tem problema. O problema é que alguns de nós valorizamos mais quem é de fora do que quem é de dentro de casa. Está errado. A Bíblia está dizendo que tem que haver uma conversão horizontal entre eu e a minha família. Aquilo que é meu é dos meus filhos. Ou você acha que eles vão lá no meu guarda-roupa e falam assim, pai, posso usar a sua camisa? Quando chega aqui, já estão com a minha camisa, pessoal. Já estão com a minha camisa. Nem vou falar o que mais que eles têm meu aí. Eu uso direto, né? Por quê? Porque o pai, eles acham assim, o meu pai não vai brigar, eu não brigo mesmo, só reclamo com algumas coisas, deixa bagunçado as minhas coisas, eu não gosto, não põe no lugar, eu não gosto, mas são meus, são deles, o que tem naquela casa é nosso, meus irmãos, vamos parar com esse negócio em casa,
dizer não, esse óculos aqui é da Veima, esse outro aqui é meu, e ela não pode encostar nisso aqui porque é meu, eu não encosto no dela porque é dela. Não, numa casa, num casamento é um negócio chamado conjugalidade. O que é meu é dela, o que é dela é meu, é nosso, é nosso. Não tem esse negócio de que ali daquele lado só fica você, desse lado aqui é meu. Não, é nosso, é nosso. A Bíblia está nos ensinando uma chave para proteger a nossa casa de trevas espirituais. E se seus relacionamentos em casa estão indo de mal a pior, você está dando legalidade para o diabo agir contra a sua casa, contra a sua família. Pense nisso. Quem sabe essa não seja a noite de você dizer não, a partir de hoje eu quero mudar isso na minha casa, na minha vida, a partir da minha vida. A partir de hoje eu quero ser um irmão diferente, um filho diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, porque o meu coração vai estar convertido ao coração da minha esposa. Eu vou me converter a ela. O que é meu é dela, é nosso. Terceira chave. Leia comigo. Conheça a Bíblia para agir com discernimento e equilíbrio. Eu quero ouvir só as mulheres. Minhas queridas filhas, vocês sabiam que a Bíblia tem uma palavra especial para mulheres no lar? Sabiam, sim ou não? Ô irmãs, o que é isso? Tá bom. Agora eu quero ouvir só os homens. Ah, vocês não estavam conversando não? Ah, bom. Ah, então vou repetir. Queridas irmãs, vocês sabiam que a Bíblia tem uma palavra especial para mulheres no lar? Sim ou não? Ah, bom, muito bem. Agora eu quero ouvir só os homens repetindo a frase. Vamos lá? Conheça a Bíblia para agir com discernimento e equilíbrio. Como diria o meu pai gostava de dizer assim: agora só os varões. Marcelinho que gosta, Marcelinho, agora só os varões. Aí, varão de Deus, fica firme, cara, aguenta aí. A Bíblia também tem uma orientação especial de Deus para os homens em casa. Leia comigo o Salmo 119, o verso 105. O que diz lá na Bíblia? Salmo 119, verso 105. Diz o quê? Lâmpada. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero que você entenda o seguinte: o dia que você assumir o compromisso de dizer, Deus, a partir de hoje, esta palavra, esta Bíblia vai deixar de ser um livro que a gente carrega para cima e para baixo no domingo, leva para a igreja e entra na igreja com ela e lê alguns versos de vez em quando. Ela vai passar a ser hoje a minha lâmpada, todo o dia, todos os dias. Todos os dias eu vou seguir a orientação da tua palavra. E eu quero desafiar você a obedecer a Bíblia 6 meses. E eu duvido que você não verá uma transformação na sua vida pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Amém, queridos? Quanto mais você se embriaga da palavra, mais de Deus em você há, mais de Deus na sua casa há. Então ouça. A Bíblia diz em Efésios: vós, mulheres, sedes submissas ao vosso marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Eu não tenho tempo para desenvolver esse assunto, mas vou dizer algumas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia não está dizendo que a mulher é sujeita a um homem. Ela está dizendo que a mulher é sujeita ao seu marido. É muito diferente. Porque você pode ser uma gerente, uma chefe, liderando milhares de homens e não está sujeita a eles, nem precisa estar. Mas quando você chega na sua casa, se você tem marido, a Bíblia diz: sede sujeita ao seu marido. Segundo, quando a Bíblia diz que é para você ser sujeito ao seu marido, está dizendo de uma estrutura de hierarquia. Está dizendo assim: Deus é o cabeça de Cristo,
Cristo é o cabeça da igreja. Agora preste atenção. A Bíblia faz a comparação em 1 Coríntios e diz assim: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da sua esposa. Então, querida, se você quer ter um lar abençoado, comece hoje a dizer: Senhor, eu saio daqui hoje para ser uma esposa submissa conforme a palavra do Senhor. Isso é um princípio, irmãos. Nós vivemos um tempo em que a sociedade está transformando os princípios da família. Eu não tenho, e nós aqui não temos nenhum acerto com aquilo que a sociedade pensa. Nós temos um acordo com a palavra de Deus, e nós viveremos na nossa casa aquilo que a Bíblia diz. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. É o que a Bíblia diz. Se a sociedade diz: vamos fazer uma marcha das vadias para protestar contra todo tipo de incursão da masculinidade contra as mulheres, nós somos a favor de todo cuidado com a mulher. Mas a Bíblia diz que a mulher é sujeita ao seu marido. Eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo. Eu pastoreei uma missão em Inocência. E um dia tivemos uma assembleia difícil lá. Tínhamos que tratar um assunto delicado. Eu convoquei só a diretoria. E uma irmã, esposa de um líder da igreja, não era membro da igreja, porque ela não queria ser membro da igreja. Ela dizia assim para mim: não, pastor, eu sou membro do corpo universal de Cristo. Membro da igreja local não quero ser, não preciso. Tá bom, irmã, se a irmã não quer ser, vou fazer o quê? Não quer, não quer. Tá bom. No dia da reunião, como o assunto a interessava, ela veio para a reunião. E você me conhece, eu não sou de ser antipático com as pessoas e nem ser rude. Mas aí com jeitinho eu disse para ela: querida, nessa reunião a irmã não pode participar. Mas por quê, pastor? Porque essa é uma reunião da liderança da igreja. Ué, mas eu estou aqui todo fim de semana. Eu ajudo nessa igreja. Eu dou oferta nessa igreja. Eu dou dízimo nessa igreja. Mas a irmã não é membro da igreja, então não pode participar. Mas só porque eu não tenho o nome? Não, é exatamente, porque a senhora decidiu não ter o nome no hall de membros. Decisão sua, não foi minha, sua decisão. Então a irmã não pode participar. Mas eu vou entrar. A senhora pode entrar, mas eu não vou fazer reunião. Eu sou duro também, tem hora. Irmãos, ela saiu brava. Mas brava. Derrubou umas cadeiras, saiu do templo, brava, que a pressão subiu demais. Ela foi parar no hospital. Passados uns minutos, eu tinha começado a reunião, depois que ela saiu, o irmão chega e diz: pastor, uma má notícia. A irmã está internada no hospital, e a culpa é sua. Eu falei: ei, gente, não é possível. Aí fui lá no hospital, claro, né? Fui lá acompanhar no hospital e conversamos. Ela ainda estava brava. Depois ela recebeu alta, foi para casa, voltei para a igreja, fiz a reunião, terminou a reunião, fui para a casa dela. Me recebeu mal, mas me recebeu. Eu entrei, falei: querida, não fica assim, só ficou tão nervosa que a pressão subiu, passou mal. Não precisa, é só entender que todas as coisas foram dadas por Deus por um critério, um parâmetro. Entenda. E aí foi a gota d'água. Ela desagou, desabafou, chorou, reclamou da vida, falou, eu não estou aguentando mais essa vida, pastor, eu não aguento ser assim, eu não quero ser assim. E falou a frase final: o senhor não sabe que em todos esses anos de casado, eu fui o pai e a mãe dessa família, eu fui o homem e a mulher dessa casa, eu não aguento mais. É com muito carinho, eu disse para ela: está vendo, querida? É por isso que a Bíblia diz: vós mulheres, sede submissas ao seu marido. É por isso. Isso é um princípio bíblico. Mas aos homens, Deus diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. Sabe qual é o desafio? Quantos são casados aqui? Os homens casados, levantem a mão, por favor. Homens casados, levantem a mão. Isso. Ótimo. Muito obrigado, pode abaixar, querido. Agora aqueles que querem casar. Uhul. Amém, filho.
Glória a Deus, hein? Olha, vamos profetizar ali sobre o maninho. Você vai casar, meu filho, com a Michelle, em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Fica firme. Agora, aos homens, a Bíblia diz assim: você é homem, foi criado por Deus para ser homem, então assuma a postura de homem. Eu gosto de um texto, Sandro, quando Davi está para morrer, ele chama Salomão. Salomão já havia assumido o trono. Davi chama Salomão e diz assim: meu filho, eu estou indo pelo caminho de todos os homens. Agora preste atenção, meu filho. Ande pelo caminho que eu andei, obedeça a Deus e seja homem. Seja homem. Seja homem. Oh, eu falo para o meu filho de vez em quando isso, olhando no olho dos dois: rapaz, seja homem, menino. Seja homem. Dessa veia aqui, né? Corre um sangue de homem. Quando a Bíblia diz que você é um homem, primeiro, está dizendo que você é líder na sua casa. Então pare de jogar responsabilidade de educação de filhos para sua esposa. É sua responsabilidade. É você como homem daquela casa, é responsável pela educação dos seus filhos. Que negócio é esse de que tudo que vai, a sua mãe resolve? Ah, a sua mãe resolve. Ah, a sua mãe resolve. A sua mãe, vou contar para sua mãe. A sua mãe vai chegar na hora do almoço, vou contar para ela. E fica ameaçando os meninos. Ela vai te pegar. Sua mãe vai te pegar. Não, para com isso. Você é líder naquela casa. Então discipline, ensine o seu filho. Assuma liderança. Assuma liderança. Eu e Vênia vamos fazer no ano que vem 25 anos de casados. Já houve alguns momentos na nossa vida em que o maior salário era o dela em casa. Essa fase vai chegar, meu bem, de novo. Receba essa palavra em nome de Jesus, filha. Vai chegar. Já houve tempo que o único salário da casa era o dela. Mas eu nunca me furtei da responsabilidade, da liderança que Deus colocou na minha mão, como chefe daquela família. Deus chamou você para isso, meu filho. Você é homem, chamado por Deus para ser homem, para assumir liderança, responsabilidade da sua casa. A Bíblia diz em 1 Pedro: vós, maridos, coabitai, convivam com a sua esposa, com um cuidado especial, dando a ela um lugar de vaso mais frágil. Vaso mais frágil. As mulheres são mais frágeis emocionalmente. Elas são. Então trate-as com cuidado. Elas têm um negócio chamado TPM, não é? Agora eu estou inventando um outro, chamado TPM-M, que é tensão pré-menstrual da mulher, né? Que é o que a gente tem. Porque elas ficam irritadas, irritam a gente também. É difícil, eu sei que é difícil. Mas, meu filho, você é homem naquela casa para assumir responsabilidade. E quando a família estiver sob uma tempestade forte, é você que tem que bater no peso e dizer: não, eu assumo responsabilidade, eu vou manter o equilíbrio nessa casa, porque Deus me chamou para liderar uma família. Eu sou homem de Deus nessa casa. É assim que é para ser. Para você ser um homem de Deus lá, para liderar, para caminhar com a sua família. Quando os seus filhos tiverem dificuldades, assuma a responsabilidade, chame-os para uma conversa. Trate-os como tem que ser tratado. Assuma a responsabilidade da disciplina dos seus filhos. Homens, ajam como homens. Vamos à quarta chave? Quarta chave, vamos ver juntos? Cuide. A frase é grande, ficou desorganizada, né? Vamos de novo? Cuide para não dar legalidade ao diabo através das pequenas coisas. Você se lembra do texto que lemos semana passada? Quando a gente falou sobre não dar lugar ao diabo, Efésios capítulo 4, versículo 24. Pontos de apoio das trevas espirituais na nossa família. Vamos ver juntos o verso? Não deis lugar ao diabo. Você se lembra que eu disse que a palavra grega aqui é topos, que deriva de topografia?
Na verdade, topografia que deriva dessa palavra. Topografia é espaço geográfico, físico. Quais são os pontos de apoio que você tem dado, permitido na sua casa, para que o diabo cirande a sua família, seu casamento, seus relacionamentos? É uma chave que você precisa fechar, para não dar legalidade ao diabo. Pequenas coisas podem fazer grandes destruições. Palavras são pequenas coisas que podem gerar grandes destruições. Atitudes, coisas. Cuidado, não dê lugar ao diabo. Vamos à quinta chave. Quinta chave, vamos ver juntos? Vamos de novo? Dedique-se com intensidade à oração. Quando eu e meus irmãos éramos meninos, cada vez que sentávamos à mesa para qualquer refeição, café da manhã, almoço, jantar, a gente fazia uma oração. Eu então trouxe esse princípio para a minha família. Lá em casa, toda refeição a gente faz uma oração antes de comermos, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar. E eu te dou essa sugestão, se você puder. Eu sei que nossas famílias hoje têm tantos horários desencontrados, né? Um que almoça a tal hora, outro tal hora, então é difícil reunir todo mundo. Mas quanto seja possível, te dou essa sugestão. Cada vez que você for tomar uma refeição, diga aí, pessoal, vamos fechar o olho, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, pedir por alguma coisa, agradecer o alimento. E o meu pai nos ensinou isso. E um dia ele falou: pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês, para mim e para meus irmãos. Olha, eu estou meio cansado já. Eu acho que vou escrever uma oração e colocar aqui na parede, porque vocês fazem a mesma oração cada vez que eu mando orar. É a mesminha, não muda nenhuma vírgula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela refeição, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Você não tem mais nada para falar? Só isso? Você não tem nada diferente de vez em quando para falar na oração? É a mesma. A gente acaba criando hábitos religiosos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que você e eu precisamos nos dedicar a uma vida de oração. Quanto tempo você ora pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Esposa, qual foi a última vez que você orou pelo seu marido? Qual foi? Ore. Ouça, Lucas 11:1 diz assim: e aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. O que foi que ele disse? Senhor, ensina-nos a orar. Preste atenção, querido. Esse discípulo não disse assim: Senhor, eu achei tão lindo aquele negócio de multiplicar pães. Será que o Senhor podia me ensinar a multiplicar pães? Não. Senhor, eu achei lindo aquele dia que a gente estava andando pela estrada e vinha um féretro e o Senhor parou aquele enterro e disse: menino, levanta-te. E aquele menino morto naquele caixão levantou-se. Senhor, me ensina a ressuscitar mortos. Não. Ninguém também disse: Senhor, me ensina a curar pessoas paralíticas. Não. O que foi que eles pediram? Ensina-nos a orar. Sabe por quê, querido? Porque eles descobriram que o segredo da eficiência de Jesus estava na oração. Estava na oração. Leia comigo a frase que está a seguir aí. Vamos ver juntos? Quando agimos. Quando. Isso. Então tem uma palavrinha errada aí. Trabalhamos, né? Então, depois você corrige aí, filho, por favor. Quando trabalhamos, agimos. Quando oramos, Deus age por nós. Então, pare de reclamar e comece a orar. Pare de espraguejar a sua família e comece a orar por ela. Pare de falar mal do seu marido e comece a orar por ele. Pare de espraguejar a sua esposa e comece a orar por ela.
Pare de falar mal do seu filho e que sua casa é o inferno, e comece a orar por ela e abençoar sua família e sua casa. E você vai ver que quanto mais você se dedica à palavra de Deus e à oração, mais Deus transforma a sua família. Amém, queridos? Que assim seja na minha casa e na sua casa. Finalmente, a última chave. Vamos ver juntos? Rompa todo o vínculo com o pecado. Olha como isso é fundamental. Rompa o vínculo com o pecado. Hoje é tempo de decisão. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Da graça. Pastor, mas eu sou tão fraco, eu peco demais. Mas se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, o pecado não terá domínio sobre você. O pecado passa a ser um acidente na nossa vida e não uma conduta, não um cotidiano. Então, querido, rompa todo vínculo com o pecado. É preciso tomar uma decisão, uma postura. É preciso olhar para a vida e dizer: Senhor, a partir de hoje eu tomo uma decisão. Faça como Josué: eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma decisão, tome uma decisão, ande por essa decisão. Lembre-se, o pecado é como lixo. O pecado é como lixo que atrai insetos, vermes, parasitas. Agora preste atenção. Não adianta a gente ir lá para baixo do tapete e dizer assim: eu tenho um lixo, mas eu estou com preguiça de jogar ele fora, vou pôr ele aqui embaixo do tapete. Um dia, 2 dias, 3 dias, o lixinho embaixo do tapete. É uma casquinha de banana só, é só um bagacinho de laranja, é só um restinho de feijão. Vai para baixo do tapete, deixa aí. Esse negócio de tirar pecado dá trabalho. Eu tenho que confessar, tenho que abandonar, tenho que me arrepender, eu tenho que começar de novo, dá trabalho, joga embaixo do tapete, larga aí. O que é que vai acontecer com o seu tapete, querido? Em 2 dias, vai estar podre, cheio de vermes, de gatos, ratos, baratas. Sabe o que são isso? Espíritos das trevas espirituais. O pecado é como um lixo que atrai espíritos malignos contra a nossa vida. Por isso, hoje à noite, eu desafio você, no nome de Jesus, a tomar uma posição e dizer: hoje eu quero mudar de vida. Hoje, não é amanhã não é depois de amanhã. Não, pastor, eu vou pensar essa semana que vem. Se você quer uma casa abençoada, toma uma decisão hoje eu vou mudar de vida.